Boa tarde, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito importante e que eu particularmente adoro, que é a cessação do tabagismo. Então, como parar de fumar? Quais são os benefícios de parar de fumar? E quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia que auxiliam nesse processo? Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios. Acho que todo mundo aqui já está cansado de ouvir falar sobre as doenças que estão associadas ao cigarro, né? O cigarro aumenta o risco de a gente desenvolver uma série de doenças. E dentre elas, então, eu destaco as doenças cardíacas e os cânceres. E não é só o câncer de pulmão, existem outros tipos de cânceres que estão relacionados ao cigarro. Então, parar de fumar traz uma série de benefícios. Então, a gente reduz pela metade o risco de ter doença cardíaca, em especial a doença coronariana, que é aquela decorrente da deposição de placas de gordura nos vasos do coração e que podem levar ao infarto. Diminuímos o risco de derrames, o famoso AVC. Diminuímos o risco de doença vascular periférica. A gente diminui o risco de doenças pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica, que também é conhecida popularmente como bronquite ou enfisema. A gente diminui o risco dos cânceres de pulmão. 90% dos cânceres de pulmão são associados ao cigarro, então é muita coisa. A gente também reduz o risco de câncer de esôfago, de cânceres de cabeça e pescoço, de câncer de pâncreas e de bexiga. Todos eles estão associados ao cigarro, então parar de fumar diminui o risco dessas doenças. E uma série outras de doenças também estão associados ao ato de fumar, mas eu acabei me detendo às mais importantes. Bom, então, acho que vocês já ficaram convencidos de que realmente parar de fumar é uma boa ideia, né? Vai trazer muitos benefícios para a saúde como um todo. Mas a gente sabe que parar de fumar não é fácil. Toda mudança de hábito, na verdade, é um pouco difícil, principalmente no começo. Então, é necessário ajuda. A ajuda faz toda a diferença, ela aumenta muito as taxas de sucesso desse processo. Tanto a ajuda do médico, do profissional de saúde, como a ajuda dos familiares, dos amigos e um suporte social adequado nesse momento faz toda a diferença. O indivíduo, antes de parar de fumar, em geral, ele passa por um processo que é constituído por 5 fases. Quais são essas fases? A pré-contemplação, que é uma fase na qual o indivíduo ainda nem está pensando em parar de fumar. Contemplação, que ele já está pensando em parar de fumar, ele já está convencido dos benefícios. A fase de preparação, então ele já está se preparando para parar de fumar, ele já definiu uma data na qual ele vai parar de fumar. A quarta fase é de ação, ele já está promovendo estratégias para parar de fumar, ele já começou a trabalhar em cima dessa ideia. E a cessação, a fase de manutenção, né? Ele já parou de fumar e está se mantendo abstinente da nicotina. E aí é muito importante, principalmente nessas fases de pré-contemplação e a fase de contemplação, que esse indivíduo tenha muito suporte. Vários estudos já mostraram que o fato de um médico perder alguns minutinhos da consulta, estimulando o paciente a parar de fumar, mostrando os benefícios e os tratamentos disponíveis, oferecendo os tratamentos disponíveis, fazem toda a diferença no sucesso desse processo, assim como o apoio dos familiares. Então, tudo isso é muito importante nesse momento. E durante esse processo de cessação do tabagismo, várias barreiras, vários obstáculos vão surgir. A gente precisa estar preparado para saber lidar com eles. E, mais uma vez, o apoio e o tratamento, tanto o tratamento farmacológico como não farmacológico, vão ajudar muito a gente a combater esses obstáculos, né? A conseguir transpor esses obstáculos. As principais barreiras durante a cessação do tabagismo são 2. Então, primeiro, o surgimento dos sintomas de abstinência, né? Então, o indivíduo, quando ele para de fumar, principalmente aqueles indivíduos que têm uma carga de tabagismo mais alta, né? Fumam mais de 10 cigarros por dia, em geral, eles vão ter sintomas de abstinência e aí esses sintomas variam, mas pode ser ansiedade, irritabilidade, insônia. Vários sintomas podem acontecer durante essa fase de abstinência.
A tendência é que esses sintomas sejam mais intensos no começo, o pico se dá ali por volta do terceiro dia e eles vão diminuindo aí ao longo das semanas. Então é importante que vocês saibam também que esses sintomas de abstinência são temporários, eles vão diminuindo e uma hora eles passam e melhoram. E o tratamento auxilia muito na melhora dos sintomas de abstinência. Uma outra barreira, um outro obstáculo que surge nessa fase é o fato de, muitas vezes, o indivíduo que fuma, ele associa o cigarro a momentos e a situações prazerosas. Então, é o momento que ele vai tomar o cafezinho que ele gosta, ele fuma um cigarro. O momento que ele vai no bar com os amigos tomar uma cerveja, é o momento que ele fuma um cigarro. E algumas outras situações também acabam desencadeando uma vontade maior de fumar. É importante que a gente esteja atento a essas situações, para que a gente evite ao máximo essas situações, então a gente diminuir e também promover medidas distratoras que possam distrair no momento dessas situações que vão gerar o desejo de fumar. Então algumas medidas, por exemplo, evitar ir para locais onde as pessoas estão fumando, que você vai ver a pessoa fumando e vai sentir vontade. É bom colocar coisas para mastigar e que dão trabalho para mastigar, né? Sempre ter à mão, para quando vir essa vontade. Então, um chiclete sem açúcar de preferência, aquelas cenourinhas pequenas, né, que são duras e dão trabalho para mastigar, levam bastante tempo. Semente de abóbora, de girassol, enfim, os snackzinhos saudáveis que aí você pode deixar no bolso, na bolsa, para quando vir esse momento você colocar na boca, ficar mastigando e tentar distrair. Se envolver em programas de exercício físico também auxiliam muito, né, durante essa fase, né, e ajudam a gente a combater e transpor esses obstáculos. Bom, no vídeo da próxima semana nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre os tratamentos disponíveis que auxiliam na cessação do tabagismo. Não percam, então, um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana.